tá falando isso daí porque provavelmente você fez, a tua trajetória te impôs isso daí também e você entendeu que essa era a maneira de fazer o jornalismo. Então, tu deve ter passado por uns perrengues aí, né? Olha, isso vem desde muito pequeno, vem de uma influência paterna, né? É. Principalmente meu pai, meu pai veio do interior da Bahia com 16 anos, depois foi parar em Belo Horizonte. Meu pai, com 15 anos, teve que sair de casa e menino, carregando um saco cheio de piquetes de bater, né? Porque tinha uma turma de topografia que passou pela cidade onde ele estava morando na época, lá na Medina, no Vale do Jequitinhonha, na beira da Rio Bahia hoje, e eles foram para o mato, cortando, abrindo picadas, para depois ser construída a estrada, que hoje é a Rio Bahia, 116. E ele carregava aquele saco para os caras baterem ali, fazer a medição com os teodolitos, os níveis e tal. Uhum. Então ele fez tudo isso a pé, como depois foi trabalhar na Amazônia, e sempre trabalhou com gente muito simples, né? Porque ele aprendeu nessa caminhada, ele que tinha aprendido a ler, escrever e fazer conta, e não mais do que isso, ele aprendeu topografia na prática. E depois foi trabalhar em Belo Horizonte, e aí foi levar a família, né? Mas sempre convivendo com esses peões. Eu me lembro férias quando eu era menino, né? Eu e meu irmão, nós somos 6, né? Mas são 4 meninas, 2 homens. Eu e meu irmão chegava a férias, não tinha grana para ir para praia, não sei o que. A gente ia para o mato, que era uma maravilha. Porque você ia para uma região de Minas Gerais, uma serra, um negócio desse, onde estava aquela barraca com a peãozada trabalhando, fazendo as medições. Você tinha que atravessar rio, né? Chegava um mais forte e carregava de cavalinho para atravessar o rio, ou te amarrava em corda, né? Andava a cavalo. Quer dizer, é um Indiana Jones, velho. E eu aprendi a conviver com esse povo simples, humilde, né? E saber das histórias dele, porque chegava, não tinha, naquela barraca não tinha televisão, não tinha nada disso, nem rádio, né? Acabava o trabalho ali 5 horas da tarde, normalmente na beira de um córrego, onde eles faziam isso, você tomava um banho ali, jantava comida feita por eles, né? E as pessoas ficam falando da família, da vida. Então você vai se envolvendo, né? com essa realidade, né? E meu pai me ensinando desde pequeno a respeitar isso. Meu pai com a formação religiosa muito forte, né? Tu é o mais velho? Eu sou mais velho. Tá, então tu foi o que... Estou chegando aos 70 anos, hein? Tu foi o que mais percorreu esses caminhos com teu pai. Eu e meu irmão, né? Que é mais novo que eu, 2 anos. E me lembro, então, disso, dessas vivências do meu pai, né? E com homens muito simples que trabalhavam com eles, analfabetos ou semi-analfabetos, né? E ele exigindo que a gente respeitasse, que a gente tratasse. Esse aqui é o senhor Matias. Vocês chamam ele de senhor. E aquela coisa antiga, que eu falei, cristã, né? Toma benção, né? E muitas vezes um pai de família daqui que está trabalhando com ele, eu tinha que chegar e falar, benção, senhor Matias, Deus te abençoe, meu filho, pode dormir. Né? Essas coisas. E me lembro, olha, vou citar aqui um lugar que fica perto de Belo Horizonte, chamado Barão de Cocais, perto da Serra do Caraça. Ele estava fazendo um trabalho lá de medição de uma estrada. E tem uma cidade média perto desse lugar, chamada Santa Bárbara, onde nasceu até se não me engano, Afonso Pena, que foi presidente. Né? Meu pai nos leva numa Kombi que ele tinha, eu e meu irmão, para a gente ir de férias para passar 15, 20 dias no mato. Então chega em Santa Bárbara, uma pensãozinha para a gente dormir. A gente dormiu ali quando chega. 6 horas da manhã, ou antes disso, eu tirava a gente da cama. Que a gente tinha que ir lá para o acampamento. Ele foi buscar umas coisas em Belo Horizonte e nos buscar. Para ficar lá internado no acampamento. Mas ele chamou, o que é? Pai, mas está muito cedo, não, porque vocês vão à missa antes. Uma missa comigo. Olha só que coisa estranha. Então a gente vai para a missa. E aquele tempo, a coisa bem tradicional, né? Não, você vai à missa, vocês têm que comungar, vocês não podem comer, tomar café antes. Não pode comer nada, porque tinha esse preceito na Igreja Católica, né? Então a gente ia para a missa com sono, com fome, quer dizer, acabou a missa. Sono, fome e missa. Acaba a missa, porque
tendo oportunidade, ele ia. Acabava a missa, lá vai meu pai para uma venda. Na época não existia supermercado, nada disso. Era um armazém, uma venda naquela cidade, que tem uma mesa enorme, assim, um balcão, né? Onde vende tudo, vende arroz a granel, feijão, pinico, bicicleta, Mortadela, foguete, cachaça. mortadela, Eu sei exatamente cachaça. do que você está falando. Entrava lá e falava com o cara assim, o meu pai. Escuta aqui, que revista que você tem? O cara tinha uma pilha de revista. Revista, na época, O Cruzeiro, Manchete, né? Revistas antigas, né? Você nem tinha fatos e fotos ainda. Não sei. Aí você via a revista de um mês, 2 meses para trás. Ele falou assim, e o cara vendia. Ele falou, me dá as que você tem aí. Ele dava um dinheiro pro cara. Você tem cigarro aí? E meu pai não fumava, né? O cara falou, o que tem? Tem Continental, tem mistura fina. Ele falou, me dá 2 pacotes. Botar tudo na sacola. E agora? Aí meu pai tomava o rumo da cadeia pública. E aí eu e meu irmão chegava lá e dizia pro delegado, ou policial que tomava conta da cadeia, quantos presos tem aí? O cara, aqui tem 10. E não era igual hoje, superlotado. Tinha 2 numa cela, outra tinha um só, né? Vamos lá conversar com eles. Você conhece alguém, pai? Não conheço ninguém, mas a gente vai lá. A gente vai lá. Aí entrava. Olha, eu vim trazer para vocês essa revista. Você fuma, então toma aqui o seu cigarro para você passar o tempo aqui, que eu sei que é difícil, né? E sentava na frente da cela e o cara vinha contar as histórias dele. Normalmente todos diziam que eram inocentes, que estavam pagando por uma injustiça, né? Um ou outro dizia, eu estava de cabeça quente quando fiz aquilo e tal, e contava as histórias. E a hora que saía de lá, meu pai falou assim, olha, era um processo educativo, né? Era um processo educativo do ponto de vista, olha, meus filhos, as pessoas cometem erros. Agora, quando eles cometem erros contra a comunidade, a sociedade, eles pagam assim. Então vocês vão aprendendo, né? E outra coisa, mas por que vim aqui, pai? Porque está lá nos relatos de Jesus no Evangelho, né? Eu estava preso, eu estava nu e me vestiste. Eu estava preso e vieste me visitar. Ele falou, essas pessoas estão sozinhas. Já basta o sofrimento que elas têm depois de tudo que fizeram ou que não fizeram. E a gente precisa ouvir a história delas. E ser mais irmão, ser mais solidário e aprender com elas. A gente aprende com as histórias dos outros. Então, esta formação, sabe, de levar em conta o que diz um presidiário, um analfabeto que trabalha com isso constrói, sabe, uma questão de caráter, de princípios, de compromisso. Eu estou falando com vocês ao longo de toda uma infância, né, que você vai se ligando nessas coisas. Então, quando você tem o poder de um microfone na mão e uma câmera que mostra o que está acontecendo, você pode ter diversas abordagens daquela realidade. Você pode ter um ponto de vista a partir de uma visão do empoderado, da elite, que olha o pobre ou o marginal como estorvo, né? É bom, é morto, né? Ou então você começa a enxergar em que contexto aquele negócio foi criado e qual é a versão dele. E você começa a fazer um tipo de proposta de jornalismo, de informação, que muda a realidade, que liberta pessoas e que faz deste país um país mais justo. O maior absurdo do Brasil, Igor Tramonta, a gente sabe disso, né? O maior absurdo do Brasil é a desigualdade. Essa coisa completamente sem sentido, né? Você ter pessoas que vão nascer e vão morrer sem a menor possibilidade de sair daquela situação.